Irmãos, sabem que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você sabe o que é novidade de vida? É você começar a praticar tudo novo na sua vida. As pessoas que estão ao seu redor olham para você e dizem verdadeiramente: Jesus tem feito uma grande obra na vida daquela mulher. Jesus tem feito uma grande obra na vida daquele homem. Porque não é o mesmo. Eu não entendo, louvado seja Deus, como é que isso acontece. Porque o mundo não pode fazer isso. E nós somos reconhecidos pelos ímpios lá fora, pelos nossos atos, pelos nossos feitos, pelas nossas atitudes na presença de Deus. Então, louvado seja Deus, o nosso testemunho vale mais de que 1000 palavras. Louvado seja Deus. Então, vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo lhe fala que andemos nós também em novidade de vida. Aquele que roubava, deixe de roubar. Aquele que mentia, deixe de mentir. Aquele que se prostituía, deixe de se prostituir. E assim sucessivamente. Isso é andar em novidade de vida. É andar verdadeiramente conforme a vontade de Deus. Deixando o Espírito Santo lhe convencer das suas áreas fracas, para que a presença de Deus possa superabundar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Para que o Senhor possa nos dar graça, possa nos dar ânimo, para que o Senhor possa pelejar pela nossa vida. Então, muitas vezes, louvado seja Deus, Deus não espera de nós o melhor. E muitas vezes nós não se esforçamos por causa da canseira, por causa do enfado, por causa do cansaço. Mas se você souber, louvado seja Deus, que muitas vezes, porque tudo é para a glória de Deus, às vezes eu não sei pregar, só Deus para ter misericórdia da minha vida, porque já chego enfadigado, já chego cansado. Mas eu sei que a responsabilidade nós temos que ter na presença de Deus. Não importa se tu está cansado, se tu está enfadigado, nós temos que ter compromisso com a verdade e com a palavra do Senhor na nossa vida. E quem interessada e glorifica a Deus nessa noite. Porque sabemos que não é fácil, irmãos. Nós servimos ao Senhor, mas que nós devemos se esforçar para buscar a presença de Deus. Vemos, louvado seja Deus, que Paulo, nessa carta aos Romanos, Paulo bate de frente contra o pecado. Sabemos que a doutrina de Cristo ela nem mudou, nunca mudou e nunca vai mudar. A doutrina de Cristo, a palavra de Deus, ela não vai mudar, louvado seja Deus. Muitas vezes é um homem que não quer se adequar, que não quer se ajustar na palavra de Deus. Então, quando Paulo lhe prega aqui nessa carta para os romanos, Paulo lhe fala acerca da graça, para que aquele povo não viesse se apoiar na lei, porque eles se confiavam, louvado seja Deus, porque eles tinham conhecimento da lei. E a lei ela não veio para salvar. Deus ele deu a lei por Moisés para que o povo não viesse mais desordenado, irmãos. No capítulo de número 3, versículo número 20, a Bíblia diz, da mesma carta aos Romanos: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Deus ele deu a lei por Moisés, não para salvar o povo de Israel,
A direção era o povo se voltar para os mandamentos de Deus. Era o povo se voltar para a lei de Deus. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, eu posso dizer que sou cristão, mas posso negar a Deus com as minhas obras, com as minhas atitudes, com os meus atos, louvado seja Deus. Porque quem já deu o diabo é, a Bíblia diz que o diabo ele quer que estremece, somente são nós obedecer a voz do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é derramada sobre a nossa vida, exalta a obediência da graça de Cristo, que foi derramada sobre a tua vida, para tirar das impostas, para você renunciar do pecado, da iniquidade e tudo aquilo que o mundo te oferece. Louvado seja Deus. Essa é a atuação de Deus na nossa vida. Agora imagine só, se não fosse a misericórdia de Deus para a nossa vida. Então Paulo diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como nós ainda viveremos ainda nele. Paulo está falando, louvado seja Deus, das velhas práticas. Paulo está falando, louvado seja Deus, da morte da velha criatura e o surgimento de uma nova criatura. Paulo está falando para os romanos que é necessário, louvado seja Deus, o homem morreu, o velho homem, a velha criatura, para que o Senhor viesse ressurgir na nossa vida uma nova criatura, não com aquelas velhas práticas, não com iniquidade, não com prazer no pecado, não com complacência, mas sim para fazer a vontade de Deus em sua vida. E quem exalta e glorifica o Senhor de Deus, já não temos mais desejo na prática do pecado, mas aqueles que estão lá fora têm o desejo de praticar o pecado todos os dias. Louvado seja Deus, exalta e glorifica o Senhor nessa noite. Então vemos que Paulo, ele mostra, louvado seja Deus, o batismo de Cristo. No versículo 13 ele diz: eu não sabia que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você sabe o que é novidade de vida? É você começar a praticar tudo novo na sua vida. E as pessoas que estão ao seu redor olham para você e diz verdadeiramente: Jesus tem feito uma grande obra na vida daquela mulher. Jesus tem feito uma grande obra na vida daquele homem. Porque não é o mesmo. Eu não entendo, louvado seja Deus, como é que isso acontece. Porque o homem não pode fazer isso. E nós somos reconhecidos pelos ímpios lá fora, pelos nossos atos, pelos nossos feitos, pelas nossas atitudes na presença de Deus. Então, louvado seja Deus, o nosso testemunho vale mais do que 1000 palavras, louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo lhe fala que andemos nós também em novidade de vida. Aquele que roubava, deixe de roubar. Aquele que mentia, deixe de mentir. Aquele que se prostituía, deixe de se prostituir. E assim sucessivamente. Isso é andar em novidade de vida, é andar verdadeiramente conforme a vontade de Deus, deixando o Espírito Santo lhe convencer das suas áreas práticas, para que a presença de Deus possa superabundar na sua vida.